Cada ser humano é um aprendizado diferente, né? A gente no consultório, por mais que a gente trabalha muito tempo com, enfim, com a nossa especialidade, no meu caso, o tabagismo, DPC, asma, a gente sempre vê alguma situação ou outra que na hora eu falo, cara, isso aqui ia ser muito útil para outras pessoas, né? E às vezes eu me enrolo porque eu quero deixar um script bonitinho, quero fazer um vídeo, enfim, mais elaborado, e aí aquele insight vai embora. Então, eu vou gravar algumas coisas assim de uma forma mais orgânica para que esses momentos não passem, né? Então, assim, estão vendo cabelo meio bagunçado, sem maquiagem, mas é para a ideia não fugir. Então, eu atendi um paciente no consultório que ele tem 41 anos, né? Então, jovem, muito jovem como eu. É, e ele veio para parar de fumar, já está assim, numa fase que a gente chama de preparação para ação, então ele já está procurando um atendimento médico, ele quer saber como fazer, que remédio usar, que forma quando que ele precisa marcar essa data, enfim, ele já está motivado e ele fuma cigarro de cravo. Então, isso me chama atenção porque é uma coisa bem da minha época que eu ainda não vejo mais, né, com tanta frequência pessoas que fumam o Gudan, né, que é esse cigarro de cravo, ou mesmo os mentolados. E até é uma briga muito grande que as sociedades médicas têm com a indústria do cigarro, e é esse recado que eu queria passar, que normalmente eu acho que eu nunca fiz vídeo falando disso. Às vezes a gente imagina que esses sabores colocados no cigarro, e a gente discute muito isso no vape, são apenas para se tornar mais atrativo para aquelas pessoas que, né, não gostam do gosto tradicional do cigarro, mesmo do tabaco. E isso, claro, atrai muitos jovens que não gostam de ficar com esse gosto ruim na boca, tal. E isso é real, isso é marketing para pegar jovem mesmo, sem dúvida, desde a minha época era assim, agora com o vape muito mais. Mas existe um outro detalhe, não menos importante, não sei nem se mais importante, mas muitas dessas substâncias, elas foram estudadas exaustivamente não apenas para deixar o sabor melhor, mas para fazer as pessoas se viciarem mais rápido. Olha isso. Então, é uma informação que eu não sei se geralmente a gente discute tanto quanto a gente deveria com os pacientes. E hoje isso me veio na cabeça, porque fazia tempo que eu não pegava alguém que fumava cigarro de cravo. Então, o mentol, por exemplo, que é o mais clássico, é o sabor mais comum, digamos, de cigarro convencional, e também o vape apresenta esse sabor. Além dele dar essa sensação agradável, de frescor, que lembra uma sensação de saúde, que fala muito próximo ao sabor que vem na tua memória de pasta de dente, né, de Listerine, dessas soluções orais aí para hálito, tudo. Então, só isso já faz uma conexão próxima assim com saúde. Parece mais saudável ou parece menos danoso, tá? Isso já é uma estratégia. Mas existe uma característica química, especialmente do mentol, que faz com que ele torne o receptor, aonde a nicotina vai se ligar no seu cérebro, ainda mais ávido pela nicotina, tá? É como se fizesse uma atração mais potente entre o receptor e a droga. E com isso a sensação de prazer e liberação de dopamina é mais intensa. Então veja que é tudo muito, muito bem estruturado. E a indústria estudou por muitos anos e continua estudando, tá? Porque eles fazem muito bem a lição de casa, eles têm cientistas no corpo dessas indústrias. Existem muitos cientistas estudando que radicalzinho aqui na molécula dessa substância que eu posso mudar um pouquinho, que torne a sensação, a experiência do cliente, no caso o usuário, o dependente, ainda mais intensa, ainda mais viciante. E isso acontece com os cigarros mentolados e de cravo. Eles conseguem ter uma afinidade ainda maior ao receptor lá do teu cérebro que libera dopamina e com isso uma sensação maior de prazer. Então, com isso ele resolve três coisas. Ele parece mais seguro, né, porque não cheira tão mal, não tem um gosto tão ruim, né? Torna-se mais atrativo e mais agradável. E o terceiro, torna-se mais viciante e aquela sensação de irritação na garganta também é minimizada por esses tipos de substâncias que geram essa sensação refrescante de durar mais tempo na boca. Menta, hortelã, cravo, canela, todos eles.
Então, isso me trouxe essa recordação de que talvez quando a gente fala só em educação em relação ao tabagismo, de saber os riscos que o cigarro causa, que eu acredito que virtualmente não existe nenhum brasileiro no mundo que não saiba dos riscos do cigarro convencional, e agora a gente tem uma briga nova que é colocar toda essa educação, esse conhecimento em relação ao vape, mas esses pontinhos a mais que a indústria foi dando, né, um nó atrás do outro, conectando tudo isso, às vezes a gente não lembra de comentar. É para você ver como as coisas são muito bem estudadas, as estratégias são muito bem criadas. E aí, quando você tá lá sozinho no teu canto, achando, pô, eu entrei nessa roubada sozinho, agora eu tenho que parar de fumar sozinho, eu quero que você lembre que a indústria fez isso com o auxílio de um bando de gente atrás. Cientista, pessoal de marketing, de publicidade, mudando literalmente a cultura de toda uma época. E aí você tenta fazer isso sozinho, porque você acha que tem uma obrigação moral de fazer isso sem ajuda de ninguém. É uma coisa muito nossa, do povo latino, do povo brasileiro, de achar que tem que matar tudo no peito, de que se não for sofrido não é certo, de que se eu entrei nessa furada sozinho, eu tenho que sair sozinho. Você não entrou sozinho. Você foi induzido por vários fatores. Desde uma tecnologia a ponto de deixar uma substância química que já é viciante, mais viciante ainda, até o marketing, a cultura que fez você associar cigarro com café, cigarro com sexo. Você acredita que o cigarro, após o sexo, isso foi implantado pelo cinema? Isso não tem nada de fisiológico. Ah, já liberei dopamina na atividade sexual, daí o cigarro. Não, isso foi culturalmente esculpido pelo cinema. Foi uma ideia que colocaram de forma intencional e que pegou. Foi literalmente uma moda que pegou. Então, quando você acha que tem que fazer sozinho, porque você entrou nessa roubada sozinho, lembre que as coisas foram arquitetadas, maestradas para chegarem nesse ponto de uma substância tão viciante, numa cultura tão envolvente, num vício químico que se associa a um hábito, a um comportamento que vira uma dependência psicológica. Então, use todas as armas disponíveis para lutar contra esse inimigo, porque ele foi um inimigo, sabe, um mutante, que foi geneticamente estudado, elaborado para ser o mais potente possível e te deixar mais refém possível. E aí, para fechar aqui esse insight, né, que essa parte de fazer você pensar, cutucar aqui na tua cabeça algumas coisas que você nunca tinha pensado a respeito, isso é importante para a mudança de mentalidade. Mas eu quero te passar também uma dica prática, que foi o que eu passei para esse meu paciente hoje no consultório. Se você fuma cigarro de menta, né, falando de cigarro convencional, cigarro de menta ou cigarro de cravo, e você está pensando em parar de fumar, vai definir uma data, está se organizando, se você vai usar adesivo, medicamento, está esperando consultar com seu médico, para você já começar a frustrar o teu cérebro, porque dependência é o teu cérebro pensar que existe uma coisa já previsível que vai acontecer. Ele sente o cheiro do café, ele sabe que você vai tomar o café, mas que você vai fumar e que ele vai sentir prazer. Quando a gente começa a frustrar a expectativa do teu cérebro viciado, isso já diminui a sensação de prazer e você já fala, fumar já não é a mesma coisa. E uma das estratégias que a gente pode fazer para você que fuma cigarro de menta, de cravo, é troque para o cigarro normal. Ah, doutora, mas eu não gosto. Adivinha o que eu quero? Eu quero exatamente isso, que você sinta o que é o prazer do cigarro, tabaco por si só. E você já tenha esse desconforto. Então, se a tua preocupação é a abstinência da nicotina, a abstinência psicológica do negócio, você vai ter nicotina ainda. Você está se preparando, você está traçando um plano com o seu médico, você é aluno do programa Mentalidade Não Fumante, está esperando ali entrar no dia D. Mas uma estratégia que você pode usar antes disso para já frustrar teu cérebro, a tua sensação de prazer não ser a mesma, e que é isso que a gente quer pôr você em conflito com o cigarro, a gente quer fazer uma DR entre você e esse amor bandido. Troque a marca do seu cigarro. E vale para você que fuma cigarro normal. Troca a marca. Só de você ver a caixinha diferente, o gosto ser um pouco ou mais forte ou mais fraco, só você frustrar o teu cérebro já faz com que a tua expectativa, a tua sensação de prazer já seja, não é grande coisa. E daí você mesmo começa a ver
que aquilo não é tudo o que você imaginava, não é tão gostoso quanto você imaginava e que não é tão difícil ficar longe dele. Então, põe em prática essa dica, que não é dica, é uma técnica, né? Eu gosto de dizer aqui que é uma técnica cientificamente. Eu provei para você, eu mostrei para você qual que é o racional dessa técnica, por que que isso vai acabar te ajudando a parar de fumar. Desde, claro, você tem um plano, uma data, porque se você fizer só essa troca e não marcar data nenhuma, você sabe que não vai acontecer nada. Mas pensa nessa estratégia da indústria do cigarro, para isso fazer sentido na tua cabeça. Pensa em como essa mudança que vai frustrar aí a tua expectativa do que teu cérebro já previa do que ia acontecer quando você fumasse, que isso vai te auxiliar a ver que sim, é possível parar de fumar para toda e qualquer pessoa e de que parar de fumar não é por acaso. É método. E se você quiser conhecer mais a fundo o programa Mentalidade de Não Fumante e a metodologia MNF, tem um link aqui embaixo que te leva para uma aula detalhada das evidências científicas que embasam o método e como ele funciona passo a passo na prática.